a esse tema, relembrando inicialmente a, a expressão que está na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, da obra da codificação de Allan Kardec, na qual Kardec pergunta se os espíritos interferem em nossa vida. E a resposta é que eles interferem de tal forma, né, que a gente nem imagina, e de tal forma essa influência é grande, que são eles que, de certa forma, comandam nossa vida, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal sou eu que estou acrescentando aqui, tá? Muito bem. Essa assertiva do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na maioria das vezes, nós estamos encarnados e achamos que estamos sozinhos aqui, não tem influência nenhuma, que isso não tem sentido, mas, na realidade, nós somos muito influenciados e, muitas das vezes, os sintomas que sentimos não são originários de nós. A pessoa, às vezes, tem uma dor de cabeça. Eu tinha uma amiga que tinha uma dor de cabeça permanente. Vivia com dor de cabeça, e ela reclamava muito. Era médium, ela tinha uma mediunidade bastante poderosa. Mas ela, o que é que ela fazia? Fazia o que todo mundo faz por aí. Pegava um comprimido, né? Naquele tempo era cibalena, né? Era hoje tem Novalgina, tem uma porção de outros analgésicos. E a pessoa toma um analgésico, aí a cabeça amortecia um pouco, melhorava, mas não passava. Até que um dia um amigo dela, que era espírita também, chegou e disse assim: escuta, você já pensou que você ser médium, e todos nós somos médiums, né? Que isso possa ser uma influência espiritual, que você esteja recebendo a influenciação de algum irmão que esteja com dor de cabeça, pode ter desencarnado com um acidente, que caiu de algum lugar, bateu com a cabeça e desencarnou, né? Nem sabe que está assim, e está procurando você, quer dizer, é uma questão de afinidade, né? O médium, ele tem afinidade pelos espíritos, ele se comunica mais facilmente com os espíritos. Quanto mais a mediunidade vamos dizer assim, aflorada, digamos assim, mais exuberante, né? Ela vai dar mais conexões com esses nossos irmãos que já desencarnaram. Você já pensou que possa ser isso? Você já pensou em parar, em vez de tomar uma cafeaspirina, um AS, um negócio desse qualquer aí, você parar, se concentrar e fazer uma oração em prol de alguém que esteja precisando? E ela passou a fazer isso. E foi uma coisa fantástica, porque ela começava a sentir a dor de cabeça, parava onde ela estava, levantava o pensamento e orava por aquele irmão. Pronto, passava. Então, a influência dos espíritos em nossa vida é muito grande. Isso era uma influência de um companheiro que estava precisando de ajuda. Alguns, né, não era um só, cada vez era um diferente. Mas ela tinha uma missão, né? Tinha uma tarefa que era ajudar essas criaturas para que elas se aliviassem. Uma das boas coisas da vida é praticar o bem. Então, a gente falou disso na palestra anterior. Então, nós hoje vamos fazer um estudo mais assim, teórico, né? Para a gente saber bem o que é obsessão. Então, vamos começar definindo e sabendo já que a influência espiritual é grande. Pode haver uma influência também, e aí essa é a definição de obsessão, que é a ação de um espírito que está na maldade, não é que ele seja mal, mas que ele é a influência de um espírito mal, quer dizer, a pessoa que está ainda presa nas teias da maldade, vai exercer sobre alguém. Pode ser essa influência, isso é obsessão. A definição de obsessão é essa: a influência de um espírito que não está no bem, que vem procurar aquela criatura por alguma coisa, ou para se desforrar,
para perturbar, foi mandado para perturbar aquela pessoa. Eh eu me lembro de uma história também que fizeram um trabalho, vamos dizer assim, né, com o pessoal aí de outras vertentes usa, para que um espírito, perseguisse uma moça. Ela era uma moça muito voltada para o bem, ela ajudava todo mundo, orava muito, e aí ela tinha uma irmã, a irmã ficou grávida, teve o bebê, e logo depois que ela foi para casa com o bebê chorava a noite e dia, e ela tinha dor de cabeça, mal-estar. Aí já: "Não, isso é síndrome pós-parto, isso aí acontece, a mulher fica assim". Mas essa irmã dela, que era espírita, né, foi lá na casa espírita dela, onde ela exercia as tarefas dela, e pediu para se fazer uma reunião de desobsessão, porque ela sentiu a influência espiritual lá na casa da irmã. E quando chegou lá, que o espírito se manifestou, o espírito disse assim: "Pois é, me mandaram, eu ganhei um presente para perseguir você". Era ela, a moça que foi lá para o centro, que era a médium. Mas eu cheguei lá, era tanta gente boa ao teu lado, era tanta oração, eu não aguentei aquilo não, saí fora. Aí eu olhei para o lado, vi que tinha uma pessoa ligada com você que estava lá com a cabeça solta, assim, não estava pensando em nada mais. Aí eu fui para lá perturbar ela, e fiz o já estou satisfeito já, porque já eu paguei a minha conta, já eu recebi meu presente, já atormentei alguém e ainda de quebra atormentei o pequenininho era o bebezinho que tinha nascido, que também chorava, chorava, influenciado por aquela energia ruim, né. Então, a influência espiritual pode ser só moral, a pessoa começa a produzir coisas que são incompatíveis com ele, com as coisas dele. Ele começa a praticar crimes, né, crimes de todos os tipos, financeiros, morais, intelectuais, e até físicos mesmo, pode até ser levado a praticar um crime, né, tirar a vida de alguém, isso também pode acontecer. Mas geralmente é a influência moral, é sobre a moral da criatura. A criança a criatura começa a se transformar. Pode ser um processo obsessivo, ou pode ser uma perturbação completa, tanto física quanto da mente, e que isso também existe, né. Normalmente a gente diz que há obsessão quando a criatura assume uma ideia fixa que gera um estado doentio, um estado de coisa que não é boa. Então, se a pessoa era uma pessoa séria, cumpria seus deveres, de repente fica mal, né, fazendo coisas completamente anômalas. Pode ser um tumor cerebral também, né, é bom que a gente não esqueça. Pode ser. Já vi casos que não tinha obsessão nenhuma, era um tumor cerebral que começou a se instalar e mudou completamente o comportamento da pessoa. Pode acontecer também, né. Mas a gente começa a perceber que a pessoa começa a ficar doente, às vezes os sintomas são sintomas, assim, aparentemente simples. Por exemplo, a pessoa começa a ter umas manias esquisitas, tem uns cacoetes, né, começa a ter umas atitudes esquisitas, estranhas, falar umas coisas que ela não falava normalmente, né. Então a gente sabe que os espíritos podem atuar, inclusive, até à distância, né. Por exemplo, o indivíduo, através da afinidade mental, espiritual, ele pode influenciar alguém à distância que esteja, vamos dizer assim, afinizado com ele. Por isso que a questão da obsessão é sempre pensada, principalmente, os maiores a maior quantidade de casos, são vinditas, são espíritos que, às vezes, carregam um ódio surdo, às vezes por centenas de anos, encarnações e encarnações perseguindo criaturas. Eu falei isso da vez passada aqui de uma família que era perseguida. Como é que esses espíritos ou esse espírito se comunica com aquela pessoa e procura ela? Porque existe uma afinidade. Ou ela tem uma dívida com ele, ou ela carrega no seu perispírito um plug lá, uma culpa, né, uma situação de remorso, de alguma coisa que fez, e pode nem ter consciência nesta vida, pode ser uma coisa de vidas passadas,
né? Eu contei também aqui o caso do Máscara de Ferro, que eu não detalhei, eu vou detalhar agora. O Divaldo Franco tinha um espírito que aparecia para ele via, porque ele tem evidência, e o espírito era uma fisionomia endurecida, e dizia para ele assim: eu vou tirar a sua vida inútil, você é um canalha, e falava coisas horríveis, xingava, etc. E ele era um jovenzinho, tinha 16, 17 anos, corria para a mãe dele e dizia assim: mamãe, por favor, a mãe dele era muito religiosa, muito católica, ela disse assim: meu filho, é o demônio, vamos orar. E aí diz que a mãe dele começava a orar, pegava lá o terço e começava a orar, e o espírito, ele via o espírito continuava, estava ali, continuava ali, rindo, dizendo assim: ah, não adianta nada disso, não. O negócio não é com ela, é com você, e tal. E foi assim, até que um dia, ele estava com 18 anos, ele ia pela rua, andando, estava vindo de um curso, e sentiu alguém que veio, deu um soco na cabeça, e ele rodou e caiu em cima de uma vidraça, quebrou o vidro de uma loja, e aí ele viu o espírito, né, caído no chão, viu o espírito. Aí o espírito ria e dizia assim: agora eu sei como que eu vou tirar a sua vida, vou botar uma arma na mão de alguém, já aprendi como fazer, vou tirar essa vida sua inútil. Dizia sempre isso para ele, que a vida dele era inútil. Mas ele, né, com medo um pouco também, né, mas era um homem que estava se dedicando muito à obra da caridade. Com 18 anos ele adotou o primeiro filho. A última vez que eu vi, ele tinha mais de, sei lá, de 50 netos dos filhos que ele criou, dos meninos e meninas que ele criou lá na Mansão do Caminho, uma coisa impressionante. E até que um dia esse espírito tentava perseguir ele, tentava fazer alguma coisa contra ele, mas não conseguia. Até que um dia o espírito apareceu para ele, já assim um pouco mais abrandado, e virou para ele e disse assim: você me venceu, eu não consigo fazer nada contra você, mas você não me convenceu. Quer dizer, você continua achando que você não é a pessoa boa que você parece ser. Eu acho que você é mau. Por isso eu acho que vou continuar esperando uma oportunidade de me vingar de você. E assim foi passando, até que um dia uma criança que estava, parecia um gatinho gemendo dentro da lata do lixo, as crianças da Mansão do Caminho viram, foram buscar. Era uma criancinha que tinha recém-nascido, estava ainda com a cicatriz do umbigo, ainda sangrante, ainda não tinha nem fechado, e parecia um gatinho, só vagia, só. Nem chorava, tão fraca que estava a criança. Eles recolheram a criança, não tinha vaga lá na casa, mas eles deram um jeito, hidrataram a criança, foram melhorando ela, dando soro e tal, e foram cuidando e tal. E aí, nesse dia que eles estavam cuidando da criança, ele muito amoroso com a criança, era uma meninazinha, o espírito apareceu para ele e aí disse assim: ah, já sei, você realmente me convenceu agora, porque você está vendo que você está com amor por essa criança. Você vai amar essa criança? Você voa todo mundo que vem aqui, que nós cuidamos aqui, nós amamos. Nós vamos amá-la sim, por que não? Então, começou a mudar a coisa, porque o Espírito disse assim: então agora você me convenceu, você me venceu e agora você me convenceu e eu vou ajudar você. E começou a ser praticamente um amigo dele, começou a protegê-lo até. Então, tirar ele de algumas encrencas. Então, essa história é uma história muito interessante, que mostra que... Aí, agora, por que aquele espírito perseguia ele? Porque há 200 anos atrás, num convento, esse homem era do convento, ele também, e ele era uma autoridade lá, e ele deu uma punição nesse homem. E essa punição foi mal recebida, e o espírito começou, então, a persegui-lo, né? Logo que pôde, nessa encarnação. Descobriu ele. A nossa aura tem cheiro, os espíritos percebem, tem cheiro, tem vibração, tem cor, eles percebem. Os que estão afinados conosco percebem, tanto para o bem quanto para o mal também, meus amigos. Não se iludam, não, que isso não é assim, né? É desse jeito que funciona. Então, o espírito pode atuar à distância, pelo pensamento,
numa ação que tenta impor o seu domínio sobre o outro. Quer dizer, a obsessão é um processo que está calcado na teoria da dominação. É sempre o interesse de querer dominar o outro, não é? Quando acontece de não conseguirmos exercer influência sobre alguém do nosso convívio e que desejamos haja sob a nossa maneira pessoal de ver as coisas, em geral, nós tentamos por outros meios convencer a pessoa, com argumentos persuasivos de diferente intensidade, a fim de lograrmos o nosso intento. Teoria da dominação. Queremos sempre dominar os outros. Então, natural, portanto, que ocorra o mesmo com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles seres humanos apenas que perderam o corpo, são só desencarnados. E não tendo mudado, pelo simples fato de deixarem o invólucro carnal a sua maneira de pensar e as características da sua personalidade, eles vão atuar exercendo aquilo que gostariam de fazer, que já faziam anteriormente. Assim, vamos encontrar desde a atuação benéfica dos benfeitores e amigos espirituais, que buscam encaminhar-nos para o bem, quer dizer, aí não é obsessão, né? Aí é influência benéfica. A obsessão é a ação do espírito mal, quer dizer, que fazer as coisas para o mal, né? O do bem não é obsessão, né? Então, nos tirar das maus pensamentos, dos maus intentos, né? Mas também temos também aqueles que têm um interesse ruim, que vêm nos procurar, né? Porque nós os prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade. Quer dizer, a gente não se lembra disso, mas isso acontece. Eles acham que têm o direito de cobrar a dívida, fazer justiça com as próprias mãos. Então, por sua vez, aqueles que estão no plano extrafísico também se acham passíveis das mesmas influenciações. E as mentes, essas influenciações que partem de mentes que compartilham o modo de pensar, né? Pessoas que se situam em planos superiores, ou no caso de serem ainda de evolução mediana ou inferior, de desafetos, de seres que buscam intensamente pelo pensamento um conúbio de vibrações e sentimentos que são incessantes. Essa permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher e optar pela onda mental com a qual quer sintonizar. Eu estaria já encerrando aqui essa primeira parte, eu vou voltar a esse assunto na próxima semana. Portanto, a resposta do Espírito a Kardec nos dá a noção exata do intercâmbio existente entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não, mas de todo e qualquer modo é constante essa influência. E Deus nos abençoe, nos ampare e nos faça felizes. Eu espero vocês na semana que vem.